Olá, pessoal. Gravando aqui mais um conto, né, para essa série de contos terapêuticos. Como eu falei no primeiro conto, eu vou trazendo uma série de contos, não só contando a história, mas também trazendo uma interpretação mais psicológica, uma interpretação trazendo mais como a gente pode aproveitar esse conto para o nosso momento presente, para a nossa vida, para o nosso desenvolvimento pessoal, para o nosso autoconhecimento. E hoje eu vou começar uma série de alguns contos, alguns mitos gregos, né? E por que mito grego? E eu vou deixar como referência, vou usar como base, uma das bases, né? Que eu pensei muito, né? Tem muita informação. E me veio, assim, a ideia de trazer, como a gente está fazendo contos para escutar, para você escutar em um momento, pode ser antes de dormir, pode ser no momento de relaxamento. Eu pensei em trazer o mais simples possível, né? Uma contação de histórias numa linguagem mais simples, numa linguagem mais acessível, numa linguagem mais cotidiana. E aí eu me deparei com esse livro aqui, Mitos Gregos, que é um livro que foi indicado pela escola da minha filha. Minha filha, no momento, está com 10 anos, então eles já leram esse livrinho. E eu achei muito rico, né? Porque é uma linguagem acessível. E aí, nesse livro, o autor explica, né? Por que mitos gregos? Né? Por que a gente se dá o trabalho de reler esses mitos ou escutar essas histórias antigas que, numa época, né? Que temos acesso a tanta informação, as crianças estão tendo um volume, né? De tecnologia, de conteúdo intenso. Então, por quê? Né? Por que a gente voltar para ouvir histórias antigas? Então, a importância das histórias, né? Como muita gente acha que é só uma história ou isso nunca vai acontecer. E o que a gente vê dentro da psicologia analítica, né? Muitas vezes a gente está vivendo justamente um mito, né? Uma história. Algo que a gente encontra no conto de fadas, muitas vezes, a gente encontra nos nossos sonhos. Então, assim, as histórias, primeiro que elas têm muito simbolismo, né? E antes mesmo delas serem escritas ao longo de muitas gerações, os pais já iam contando para os seus filhos. Então, é uma transmissão oral, é uma tradição, né? A contação de histórias. O herói que se lança numa busca perigosa, a heroína que luta para ir além do que a sua cultura permite, a pessoa que ambiciona demais e fracassa. Todos esses são temas de filmes que assistimos, de séries, de livros que a gente vê hoje em dia. Então aqui a gente pode já refletir, né? Quando a gente se lança no mundo, né? As aventuras atuais, né, enfrentando um vestibular, enfrentando os desafios do trabalho, enfrentando desafios nos relacionamentos, seja em família. Então, são temas extremamente atuais se a gente conseguir fazer essa correlação simbólica para os dias atuais. Os mitos são a base da nossa linguagem, né, e de nossa literatura. Encontramos referência à mitologia nas peças do Shakespeare. Os mitos são presentes na nossa linguagem, no nosso dia a dia o tempo inteiro. Então, o mito do narcismo, do narciso, que é o narcisismo, né? Expressões, por exemplo, como abrir a caixa de Pandora, né? O voto de Minerva, deusa grega também, o fio de Ariadne, né? Então, vários. Prometeu, que é o mito que eu vou falar hoje, que vem de promessa, de prometer, o que está prometido, aquele que vê, né? Aquele que vê além. E os mitos, gente, a contação de histórias, como é comprovado aí já por vários estudos, ela estimula a nossa imaginação, estimula a nossa criatividade, ativa, né? Ativa aí a nossa capacidade cognitiva, estimula através de ouvir, né? Uma contação mesmo de histórias, que é diferente da gente assistir um filme com vários estímulos, ouvir um vídeo com muita música, estímulo, imagem. Aqui é uma contação mesmo, né,
só com a voz, né? Apenas com o instrumento da voz. E vai acionando uma série de estímulos cognitivos para a gente. E aí, através dos mitos, contos e lendas, eles expressam a esperança, os sonhos da humanidade. Portanto, ativa em cada um de nós, né, esses sentimentos de sonho, de esperança. E aí, contando um pouquinho hoje, o mito do Prometeu. Prometeu é um personagem muito importante da mitologia grega. Sua figura é vista como uma divindade do fogo, né? Porque o Prometeu é aquele que leva o fogo para a humanidade, ele concede, né, o fogo para a humanidade. Então já é um simbolismo do fogo aí, da força, da ação, do conhecimento. O fogo simboliza esse conhecimento, né? Então Prometeu ele rouba o fogo dos deuses para entregar à humanidade. E ele acaba sendo severamente castigado por isso. E isso que a gente vai interpretar, né? Que na verdade não... Simbolicamente, eu prefiro interpretar que não é que nós seremos castigados pelos nossos erros. Eu acho que é mais válido a gente interpretar que toda ação tem uma reação, né? Toda ação que a gente toma tem consequências, né? Para cada ação tem um efeito, né, em cima daquela decisão. Então aqui eu acho que é um conto que fala sobre as nossas responsabilidades, né? Como a gente lida com as nossas ações. Então, a benevolência de Prometeu com os seres humanos despertou a ira dos poderosos deuses, que o acorrentou no alto de uma montanha para que o seu fígado fosse bicado todos os dias por uma enorme... Tem alguns contos que falam que foram águias, foram corvos, enfim. Então, esse castigo de você ser, simbolicamente, né, a partir de uma decisão que ele tomou, que ele achava que estava querendo ajudar a humanidade, mas ao mesmo tempo ele sofreu, sabe aquela decisão que a gente toma e que a gente fica se remoendo, né? Olha o simbolismo do se remoer, essa coisa do a gente fica se acumulando uma angústia interna por conta de uma única decisão que a gente tomou lá atrás muitas vezes, não é mesmo? Então, refletir sobre isso. Então, segundo a lenda grega, Prometeu e seu irmão Epimeteu, eles eram grandes titãs. Os titãs eram os gigantes, né, encarregados de criar os mortais, tanto os animais quanto os seres humanos. Prometeu, né, que o nome vem dessa coisa, aquele que vê antes, aquele que promete, ou seja, que tem a clarividência, ficou com a missão de supervisionar as criações do seu irmão Epimeteu, que tem como significado, em seu nome, aquele que vê depois. Né? O Epimeteu, ele vê depois, isto é, aquele que tem as ideias mais tardias. Ou seja, já fazendo uma relação simbólica entre Prometeu e Epimeteu. O Prometeu, ele é mais impulsivo nas decisões. O Epimeteu, ele já é mais ponderado. Então, a gente pode simbolizar que são as duas forças da nossa mente. Né? Nós temos essas duas forças dentro da gente. Muitas vezes a gente toma decisões mais tardias, mais pensadas. Outras vezes a gente toma uma decisão mais impulsiva. Então, nós estamos o tempo inteiro nessa oscilação entre, né, impulsos Prometeu e impulsos Epimeteu. E assim, Epimeteu, né, fez os animais e lhes concedeu vários dons, como força, coragem, velocidade, agilidade, astúcia, asas, né, a habilidade de respirar embaixo da água. Então, ele foi concedendo esses dons para os animais que muitas vezes, né, a gente deseja, né? A gente deseja voar e a gente não pode voar, a gente deseja respirar embaixo d'água como os animais aquáticos, a gente não consegue. A gente queria, né, deseja muitas vezes ter a velocidade de um tigre, né, ou a velocidade de né, tanto que a gente coloca até carros com o nome de animais, o jaguar, por exemplo, né, que é o símbolo da velocidade na natureza, da força, da astúcia. Então a gente vai usando, né, uma série de simbologias dos animais para preencher, né, esses desejos que a gente tem, essa inveja, digamos assim, dos potenciais dos animais. E aí, quando chegou a vez, né, dos seres humanos, criados a partir do barro, né, mitologicamente falando, não tinha mais nenhum dom, né, não tinha mais nada para dar. E aí,
o Prometeu, né, teve a ideia, ficando, né, comovido com os humanos, né, ali com aquele corpo frágil e sem nenhum dom, ele teve a ideia de roubar o fogo dos deuses e conceder aos homens e mulheres mortais. Fato que acabou dando uma vantagem aos homens muito maior em relação aos animais, porque a partir do fogo, né, a gente conseguiu dominar a natureza, né? E aí, esse fogo, gente, representa a sabedoria. Muitas vezes, o quanto a gente recebe um dom, recebe uma sabedoria, e como a gente usa essa sabedoria, né? A gente vê hoje que a partir do fogo, o quanto a humanidade cresceu e o quanto ainda esse fogo, essa sabedoria, acaba criando um movimento de autodestruição para a própria humanidade, né? Destruição das florestas ou a destruição da própria internet, né? Que a gente acaba adoecendo através de um dom, né? Ou de uma sabedoria, de uma inteligência que foi criada pelo próprio homem, a gente acaba gerando muitos malefícios para nós mesmos também, né? E deixa eu ver mais um ponto aqui do conto. Então, esse é um mito, e aí Prometeu foi castigado, né, como a gente já falou, ele ficou lá padecendo, né, por essa decisão imprudente, digamos assim. E esse é um dos mitos que explica a origem da humanidade, né, remete ao mito da gênese da criação. Os irmãos Prometeu e Epimeteu representam as duas polaridades. Eles são o símbolo da dualidade entre aquele que prevê e aquele que age com a sensatez, né? Então, quem tem uma visão, mas acaba sendo impulsivo, ou aquele que é um pouco mais prudente, né? Mais reservado. Ou seja, discernimento e previdência. Aquele que não reflete antes de tomar as atitudes, sendo impetuoso e muito impulsivo e acaba enfiando os pés pelas mãos, né? Então, fogo tem como significado o próprio conhecimento, a possibilidade da transformação da natureza. Podemos considerar essa passagem do modo simbólico e prático. Para isso, basta avaliarmos como o manejo do fogo foi um marco na história da humanidade, como a gente estava falando, né? Como toda essa coisa simbólica e como a gente acabou usando esse benefício, né? Como estamos hoje, de fato, né? E aí, o fogo também, gente, pode simbolizar o fogo interior, a chama espiritual, a chama da vida, o fogo da vida, né? Então, o mito mostra pra gente que a gente tem essa possibilidade de usar um conhecimento para o bem e para o mal, é o nosso livre-arbítrio, né? O livre-arbítrio de usar esse conhecimento. E aí, por fim, a simbologia do mito, o sacrifício do Prometeu, sacrifício que na origem do termo significa tornar sagrado, né? Um sacrifício é o que torna algo sagrado, então ele torna aquilo sagrado, né? O seu erro, né? Ele faz com que aquilo seja algo sagrado, né? E aí, deixa eu só ver como a gente finaliza aqui. No mito também, o que ficou aí de simbologia, né? Quando o Prometeu está sofrendo, né, acorrentado, ele geme, ele sofre. E aí quando o Prometeu sofre, é o que faz a terra tremer na mitologia grega. E é por isso que geram os terremotos, né? Então toda essa mitologia, acho que também a gente pode simbolizar quando as nossas dores, os nossos sofrimentos, né? O quanto valeu a pena um sacrifício, né? A partir de uma decisão, a gente pode trazer toda essa simbologia aí para o nosso momento presente, para o nosso dia a dia, né? Aprendendo um pouco mais com esse conto aí do Prometeu. Aqui embaixo eu vou deixar o link de um canal que eu acho que é uma forma muito rica assim, de contar, mas bem diferente, não é uma contação de história, eles vão narrando, vou deixar o link do conto do Prometeu, mas eles vão narrando com imagens, eles
produzem as próprias ilustrações, é um trabalho muito rico, muito bonito, com uma narrativa do conto de Prometeu, para quem tiver interesse, tá bom? Obrigada por ter acompanhado até aqui e até um próximo conto. Grande abraço, tchau, tchau.